Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 102 de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as conjugações verbais. E os objetivos são conhecer as 3 conjugações verbais e reconhecer no verbo a conjugação verbal que existe. Peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno, abram na matéria de português, deixem o lápis, a caneta, a borracha na mão, para que vocês vão anotando, tá? Então, nós já aprendemos lá nas aulas anteriores, né, que os verbos são aquelas palavras que servem para indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E para revisar, eu trouxe um exemplo de cada um, tá? O primeiro é um verbo indicador de fenômeno da natureza. Observem o seguinte exemplo. Conforme a previsão do tempo, não choverá nesta semana. Em destaque o verbo choverá, o qual está indicando um fenômeno da natureza relacionado ao tempo. Segundo exemplo, um verbo de estado. A população está descontente com a situação atual. Vejam que o verbo está indicando um modo de ser, um estado relacionado ao sujeito que é a população. E o terceiro exemplo, indicando um verbo de ação. Meus pais viajaram no final de semana. Viajaram é uma ação indicada pelo sujeito, meus pais. Então, nesse caso, nós temos verbos que são ou de ação, ou de estado, ou fenômenos da natureza. As conjugações verbais são 3. Todos esses verbos que são hora de ação, de estado ou fenômeno da natureza, eu posso dividir ele em 3 conjugações. Os que terminam em AR da primeira, os que terminam em ER da segunda e os que terminam em IR da terceira conjugação. Mas observem que nos exemplos que eu trouxe para vocês, nenhum dos verbos está terminando em AR, nem em ER, nem em IR, né? Então, como é que eu sei a qual conjugação eles pertencem? É isso que nós vamos aprender a fazer, identificar a conjugação verbal do verbo, né? Mudando eles para o infinitivo, de modo que eles terminem ou em AR, ou em ER, ou em IR, tá? Por exemplo, aqui, ó, choverá derivou do verbo chover. Então, ele é um verbo da segunda conjugação. Está é uma conjugação do verbo estar. Então, ele é um verbo da primeira conjugação. Viajaram também é um verbo da primeira conjugação, porque ele é derivado do verbo viajar. Então, sempre eu preciso voltar os verbos para o infinitivo, de modo que eles terminam ou em ar, ou em ou em ir, para eu identificar a conjugação. Às vezes, acontece de eles já estarem no infinitivo, né, lá na oração, já estarem terminando em ar, ou ir, aí eu não preciso fazer a mudança. Só que tem que cuidar, não dá para pensar que toda palavra que termina em ar, ou ir é verbo. Só será verbo se for indicador do que mesmo? De ação, de estado ou de fenômeno da natureza, tá? Então, aqui eu deixei alguns exemplos de verbos da primeira conjugação. Estar, achar e lembrar. Mas se eu tivesse os verbos conjugados, por exemplo, acho é um verbo da primeira conjugação, porque é derivado do verbo achar. Porque eu posso conjugar ele com a primeira pessoa do singular, por exemplo, dizer eu acho, né? Mas ele continua sendo da primeira conjugação, mesmo que aqui na oração, né, ou na frase ele não esteja terminando em AR, tá? Mesma coisa com o verbo lembro, ó. Ele está conjugado também na primeira pessoa do singular. Eu lembro, mas ele é derivado do verbo lembrar, então ele é da primeira conjugação.
Ele está é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, porque é ele. Mas está é derivado do verbo estar, então também é da primeira conjugação, certo, gente? Os verbos da segunda conjugação são aqueles que terminam em ER, né? Por exemplo, ó, li. Ah, não terminou em ER, tudo bem. Mas li é um verbo que está derivando do verbo ler. Eu li, né? Então, se ele é derivado do verbo ler, ler termina em ER, então ele é da segunda conjugação, né? Escreveu também é da segunda conjugação, por quê? Ele escreveu, né? Eu posso conjugar ele com a terceira pessoa do singular, ele. Escreveu é derivado de escrever, portanto também é segunda pessoa, né? E portanto também é segunda conjugação. Comeria. Quem que comeria? Eu comeria, primeira pessoa do singular, né? Mas comeria é derivado do verbo comer, portanto é segunda conjugação. Então, gente, se o verbo não estiver terminando em ar, er ou ir, o que você precisa fazer para identificar a conjugação dele? Voltar ele para o infinitivo, igual eu fiz aqui, ó. Li, derivado do verbo ler. Opa, é segunda conjugação. Escreveu é derivado do verbo escrever. Ah, terminou em ER, também é segunda conjugação, né? Comeria, derivado do verbo comer. Puxa, terminou em ER, também é segunda conjugação, tá certo, gente? E os da terceira conjugação são aqueles que terminam em IR. Por exemplo, sorriu. Puxa, não terminou em IR, prof. Mas vamos pensar. Sorriu é derivado do verbo sorrir. Terminou em IR quando está no infinitivo, então é a terceira conjugação. Partirá é derivado do verbo partir. Dorme é derivado do verbo dormir, também é a terceira conjugação. Então, volto a repetir para vocês. Se o verbo não está terminando em ar, er ou ir, volta ele para o infinitivo para você achar a conjugação. Por exemplo, ó, ele sorriu. Puxa, sorriu é de qual verbo? Qual conjugação que pertence? A terceira, por quê? Sorriu é derivado de sorrir. Entendido? Tranquilo, né? Então, não esqueça que para vocês encontrarem a conjugação dos verbos, vocês precisam voltá-los para o infinitivo. Para praticar isso, a prof trouxe um poema agora, que nós vamos ler juntos, chamado Pontinho de Vista, do Pedro Bandeira. Nesse poema, o que é que nós vamos fazer? Achar os verbos, voltá-los para o infinitivo se precisar, e dizer se eles são da primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Então, aqui está o poema. Eu gostaria que vocês fizessem juntos com a prof lá no caderno de vocês, né? Copia os verbos e depois indica a qual conjugação cada um desses verbos que vocês copiaram pertence, tá? Então, Pedro Bandeira diz assim, pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. É verdade, né? Para a formiga ele seria bem grande. Então, desse poema, vocês vão achar os verbos para prof, vão copiar e vão me dizer se eles são da primeira conjugação, terminados em AR, da segunda conjugação em ER, ou da terceira conjugação terminados em IR. E não esquece de fazer a mudança e voltá-los para o infinitivo, porque eles não estão no infinitivo aqui, beleza? Se for preciso, gente, abre o documento em PDF que vocês têm lá no site, né, no Educa Mais, e vai acompanhando para fazer certinho, tá bom? Então, façam, pausa o vídeo e depois a gente confere, tá? Vamos ver então como é que ficou? Então, aqui o que a prof fez? Eu grifei os verbos no poema
E aqui do ladinho, eu transformei eles para o infinitivo, aqueles que precisaram ser mudados, e indiquei a conjugação. Então, o verbo sou, quando ele disse eu sou pequeno. Sou é derivado do verbo ser, terminou em ER, portanto, é da segunda conjugação. Dizem é derivado do verbo dizer, também terminou em ER, também é da segunda conjugação. Fico, ó, eu fico muito zangado. Fico é derivado do verbo ficar, terminou em AR, é da primeira conjugação. Tenho, ó, quando ele diz tenho de olhar, né? Tenho é derivado do verbo ter, então é da segunda conjugação, porque terminou em ER. Olhar já está no infinitivo, já terminou em AR, né? Existem casos em que isso acontece. Então, não precisei mudar, eu deixei direto em vermelho aqui, né? E é da primeira conjugação, terminou em AR. Falasse, ó. Mas se formiga falasse, falasse é derivado do verbo falar, terminou em AR, portanto, é da primeira conjugação. Visse é do verbo ver, derivado do verbo ver. Terminou em ER, portanto, é da segunda conjugação. Ia, olha aqui, ó, ia dizer. Ia é derivado do verbo ir. Terminou em IR, só tem essas duas letrinhas, né? Terceira conjugação. Dizer já está no infinitivo, já terminou em ER, portanto, é da segunda conjugação. E aí, conseguiram fazer? Bem tranquilo, né? Só fazer essa mudança aqui, não tem erro. Resumindo, então, o que é que nós estudamos na aulinha de hoje? Que nós temos 3 conjugações verbais. Os verbos que estão no infinitivo, terminando em AR, são da primeira conjugação. Os verbos que no infinitivo terminarem em ER são da segunda conjugação. E os verbos que terminarem no infinitivo em IR são da terceira conjugação. E não esqueçam, né? Se o verbo não estiver terminando em ar, er ou ir, o que eu tenho que fazer? Mudá-los, né? Transformá-los, voltá-los para o infinitivo de modo que eu possa achar essa conjugação, tá bom? Gente, se vocês ficaram com dúvidas, retornem à aula, né? Façam as anotações no caderno, não esqueçam de fazer a atividade proposta para esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.